E quantas das vezes nós entramos numa campanha, num propósito, buscamos, está se estendendo, você é tomado pelo espírito da ansiedade, você fica, por que Deus está dando para um, Deus está dando vitória para o outro, Deus está ajudando, Deus está trabalhando, Deus está manifestando, por que Deus está abençoando a vida de um outro, e a minha vida nada até agora, não está acontecendo nada, porque Deus, amado, permitiu, está prolongando o quê? A peleja, a batalha está prolongada, a peleja está prolongada. Vira para o teu irmão e fala: quanto maior se prolongar a peleja, maior é a vitória. Para maior vai ser a vitória. Para maior vai ser a minha vitória. Maior vai ser a nossa vitória. Mas nós precisamos nos preparar. O povo de Deus precisa se preparar. Precisa. Por falta de uma preparação espiritual, porque prolongou. Os israelitas, os hebreus perderam quantos homens na guerra? Eu não ouvi quantos homens? 4.000 homens. Eles perderam no campo da batalha. Versículo 3. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: e porque nos feriu o Senhor? Olha para você observar. A culpa era em Deus? Observamos aqui no versículo 3. E tornando o povo ao arraial, e disseram os anciões de Israel: porque nos feriu o Senhor? Deus feriu alguém? Simplesmente a batalha se prolongou. E os filisteus, estavam eles preparados, suportaram. Simplesmente faltou naquela ocasião preparação, e eles perderam 4.000 homens no campo de batalha. E nós observamos da seguinte forma: o ser humano é especialista em culpar a Deus. Dificilmente nós conseguimos entender e olhar para dentro de nós mesmos, que nós mesmos somos responsáveis pelos nossos fracassos, pelas nossas derrotas, porque nós não nos preparamos. Não nos preparamos e queremos termos êxito, queremos ter sucesso, queremos ser bem sucedido, enquanto nós não preparamos. Enquanto nós estamos de frente numa batalha, no campo, perdemos, queremos alguém para justificar a nossa falha, a falta de uma preparação, e olhamos e culpamos a quem? A Deus. Os israelitas, os hebreus, mas olha, por que feriu o Senhor? Por que deixou o Senhor os filisteus prevalecer sobre as nossas vidas? Por que eles ganharam? Por que eles prevaleceram? E tomando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Deus não feriu eles, eles que não se prepararam. Subestimou o adversário. Nós precisamos nos preparar. Você entende da seguinte forma: que todas as vezes que você entra num propósito, numa campanha, ou seja na sexta, ou seja na terça, ou seja no tema no domingo, e se abriu-se uma batalha espiritual, há um confronto, há um campo de batalha espiritual, uma batalha travada. E muitas vezes as pessoas não percebem que o mundo espiritual vai se alvoroçar contra você, vai fazer de tudo para poder inibir você. Então você precisa se preparar. Você precisa se preparar. A igreja precisa se preparar. Aí paramos um pouco, observamos muitas das vezes é o que aconteceu, falta de preparação. E o adversário, o inimigo, ele vai sobressaindo, ele vai alcançando campo e território por falta de uma preparação.
Diga para o teu irmão da seguinte forma: porque os israelitas perderam sétima arca. Diga de novo: porque os israelitas perderam sétima arca. Por que muitas vezes nós observamos que estamos, amado, perdendo batalha? Porque nós não nos preparamos para a batalha, para a peleja. Aí diz da seguinte forma, ainda no versículo 3: tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor. Como é que chama? A arca. De novo, vamos lá. De novo. Como é que você quer ter vitória sem conserto? Sem a arca do conserto. Como que o povo de Deus quer obter vitória, quer ser bem sucedido, querem conquistar? Fala, Deus. Mas não conserta, não tem conserto. O povo de Israel foram despreparados depois que perderam 4.000 homens, os anciões de Israel. Assim, como que aconteceu? Porque o Senhor Deus de Israel nos deixou que os filisteus sobressaíssem sobre nós. Aí que eles lembraram: vamos lá em Siló buscar a arca do concerto do Senhor. Por que não consertaram primeiro, para depois ir para a peleja, para o campo de batalha? Porque espera primeiro, amado, haver perca, haver, amado, derramamento de sangue, como houve naquela ocasião, destruição, para depois primeiro se consertar. O Espírito de Deus está dizendo ao nosso coração aqui: porque o adversário tem sobressaído, tem tido vantagem sobre as nossas vidas, porque vamos para a peleja, amado, sem a arca do concerto, sem primeiro, amado, nos consertar diante do Senhor, sem primeiro, amado, nos preparar. Escute aqui: para obter a vitória, primeiro tem que consertar, primeiro, amado, tem que ter a presença de Deus, temos que entender, porque senão nós não vamos obter a vitória. Os anciões, mais do que depressa, de Israel, diz: vai lá em Siló, porque Siló é um lugar de adoração, um lugar de sacrifício. Vai lá e traz a arca, porque a primeira episódio dessa peleja, o israelita, amado, estava em desvantagem, perderam 4.000 homens. E acontecia a segunda peleja, diz: traz a arca, traz a arca do concerto, traz de Siló a arca do concerto do Senhor. E diz da seguinte forma: e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Hoje vocês estão aqui precisam, amado, se ver livre da mão dos inimigos. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Levanta a tua mão e da glória em nome de Jesus Cristo. Os anciões dizem: olha, traz depressa lá de Siló a arca do concerto, para que nós podemos nos ver livre da mão dos inimigos. O que era a arca do concerto? O que representa a arca do concerto? Mas diga comigo, irmão, em nome de Jesus Cristo, diga assim: porque os israelitas perderam sétima arca. Talvez a resposta que o Espírito de Deus está trazendo no teu coração através dessa palavra. Aí você vai no povo e diz assim: na minha vida é só perca, os adversários estão me saindo em áreas específicas. Por quê? Aí você julga, bate, estende sua mão e diga: eu tenho a arca do concerto, bispo, a presença de Deus está na minha vida. E por que está acontecendo perca? E por que está acontecendo tragédia? E por que está acontecendo situações aí? Os israelitas também tinham, eles pensavam que a arca do concerto de Deus estava com eles.